Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com uma amiga. Oi gente. Se apresente, eu vou deixar ela se apresentar. Oi gente, meu nome é Carla e eu sou intercambista do Brasil aqui na Bulgária. Eu faço administração internacional, ou como nós chamamos, International Business Management. Sim, hoje eu trouxe a Carla aqui para ela falar um pouquinho da experiência dela aqui em Varna, na Bulgária, e assim ela vai estar explicando para vocês por que vocês deveriam vir para aqui também. Porque uma coisa é eu que estudo medicina, outra coisa são vocês que querem fazer um outro curso aqui. Então, a Bulgária tem um custo de vida maravilhoso, então se você tiver em dúvida entre a Bulgária e outros países na Europa, se você quiser pensar assim, para o bolso, a Bulgária é maravilhosa. Aqui eu tenho uma vida muito legal, a gente pode fazer um monte de coisa bacana, fazer viagem. É um custo maravilhoso, então assim, foi uma coisa que pesou na minha decisão versus outras oportunidades. E tem muito estudante aqui, principalmente em Varna, então a comunidade de jovens estudantes é maravilhosa. E assim, o ambiente, a vibe, é impossível não falar vibe. A vibe da cidade é uma delícia. Aqui Varna, eu adoro Varna, acho incrível. E assim, as pessoas sempre acham super diferente, então se você gosta de ser o tiventão, assim, a Bulgária é uma ótima escolha. Sim, eu concordo, sem contar também que o número de pessoas que vocês vão conhecer, vocês vão ter amigos de todos os lugares. A Carla mesmo tem amigos. Você tem amigo de onde, Carla? Então, só no meu aniversário foi a Letícia, que é metade Angola, metade Brasil. Sim. Polônia, teve russos, teve gregos, Polônia, então assim... Gregos. Então só no aniversário já teve toda essa galera aí. Mas assim, você conhece pessoas de tudo quanto é país, às vezes você conhece pessoas de países que você nunca nem tinha ouvido falar. Pois é, eu cheguei a conhecer pessoas aqui que me falaram: ah, eu sou desse país. Desculpa, onde que fica? Ai meu Deus, mas tudo bem, acontece, eu vejo como um troco kármico quando as pessoas me perguntam por que eu sou branca se eu sou do Brasil. Que acontece toda hora. Isso acontece porque as pessoas associam o Brasil com latinas, com pessoas mulatas, então pessoas de pele um pouco assim misturada, então... Mas não é num tom pejorativo, as pessoas aqui têm curiosidade, elas perguntam assim na cara. Uma coisa que, assim, no Brasil não se faz, aqui faz, eles perguntam o preço de tudo. Eles perguntam quanto você paga no teu aluguel, eles perguntam tudo, assim, não tem como se ofender. Uma coisa que no Brasil as pessoas não fazem, aqui com certeza, assim, as pessoas perguntam quanto você paga em tudo, e eles querem saber. Perguntam. Muitas vezes você vai ver uma pessoa que acabou de te conhecer, vai te perguntar logo: quanto você paga no teu aluguel? No início eu ficava assim: oi? Pra que você quer saber? Aí depois eu vi que é normal falar quanto que você paga no aluguel, porque todo mundo aqui é bem aberto. Então, assim, culturalmente aqui na Bulgária, as pessoas perguntam mesmo, elas não tem um filtro assim do isso não é da que ela perguntar, eles é só uma pergunta, igual qualquer outra pergunta. Então, assim, eu não fico brava quando me perguntam qualquer coisa, eu só explico, teve colonização, né? Então, o Brasil tem gente de tudo quanto é cor, credo, etnia, tudo. Sim. E outra coisa que você gosta daqui? Vamos ver, além do custo de vida e da cidade em si, eu acho que eu gosto das pessoas, pra ser sincera, eu fiz muitos amigos. Eu gosto de como tem jovens, por mais que a Bulgária não tenha tanto jovem, aqui tem jovem. Varna tem. Jovem. Eu não posso falar de todas as cidades, né? Mas em Varna tem muitos jovens. Varna é uma cidade basicamente juvenil. E por que uma pessoa poderia vir para aqui para estudar o teu curso, Carla? Então, International Business Management, eu acho que é um curso muito popular, e na universidade que eu estou fazendo, que é a Varna University of Management, eles têm um programa de parceria com a Cardiff University, que é Cardiff
Metropolitan University. E eles fazem dupla diplomação. E na minha universidade, que eu estudo na PUC, eles fazem dupla diplomação também. Então, assim, meio que por bola de neve, eu vou acabar com 3 diplomas. Olha só! Então, até uma pessoa que não tem uma faculdade no Brasil, que tenha um programa, pode contatar a VUM diretamente, se matricular na VUM e vir aqui e leva 2 diplomas, um da VUM e da Cardiff. Olha só! Para quem não conhece, essa universidade que a Carla mencionou está na Inglaterra, não é? Sim, a Cardiff Metropolitan University é na Inglaterra e eles têm um campus... Acho que Cardiff é o nome de uma cidade, mas eu não sei porque eu não tive que ir lá, entendeu? Eu vou pegar um diploma sem ter que me deslocar para lá. Olha o que só! é ótimo. E como que é o nível de inglês dos professores? Eles são fluentes. A professora de espanhol é um pouco menos fluente. Você teve professora de espanhol? Eu fui obrigada a fazer espanhol para International Business Management na Bulgária. Sério? Eu tô surpresa porque eu não sabia. Eu tive que fazer espanhol na minha vida. Sério? Conta essa experiência, que legal! Então, eu tive que ir meio no... Como é que é? Portanhol. Ok. Daí a professora... Ela é búlgara, completamente fluente em espanhol e com um inglês intermediário avançado. Então era muito mais fácil tentar tirar uma dúvida em espanhol, usando outras palavras em espanhol que eu sabia, do que tentar uma frase mais complexa em inglês. Mas assim, eu acho que para o ensino de língua isso é ótimo. Eu me surpreendi, mas quer saber, para um curso de negócios internacionais, exigir uma língua que não seja a local e inglês, tá certo, tem que fazer poliglotas. Muito certo. E eu acho que na tua área você precisa mesmo de línguas. Por exemplo, na medicina nós não precisamos tanto disso, porque o nosso instrumento de trabalho, basicamente, dependendo da área da medicina que você vai, são as mãos. E eu acho que a língua é muito importante na tua área. Definitivamente, assim, international business, dependendo assim da trilha de carreira que você quer, se você tiver sonho de uma empresa específica, assim, se você for um jovem com sonho, né? Porque eu não consigo imaginar uma criança de 12 anos falando: o meu sonho é trabalhar nessa empresa específica. Mas assim, se você tiver essa visão, assim, visão de túnel, comece a aprender a língua do país de origem dessa empresa. Eu tenho um amigo que trabalhou, não lembro exatamente qual que era a empresa, mas ele conseguiu essa vaga especificamente porque ele sabia alemão. Olha só! Era uma empresa alemã e ele sabia alemão. Lá na minha cidade, Curitiba, tem uma presença muito forte da Renault e tem muita gente que fala francês e francês é diferencial. Então, assim, para negócios, ter mais línguas é muito diferencial. Sim. Olha só, isso daí eu realmente não contava. E qual que é a diferença para você da universidade aqui com a do Brasil? O que você sentiu assim falta? O que você achou diferente que você gostaria de levar para a tua universidade no Brasil? Eu acho que aqui tem um professor que é muito referência, o Michael Minkoff. Ele é um autor muito importante no assunto de cross-cultural management. Ok. Então é muito legal ter um autor, um dos poucos autores vivos, assim, de referência desse assunto, assim, dos modernos. Eu acho legal que eles têm, assim, tipo, grandes pesquisadores. Mas é que a PUC Paraná, não sei se você nunca foi, se você me visitar eu te mostro, ela é muito grandiosa, Letícia, mas, assim, prédios enormes, biblioteca com vitrais, assim. A VUM é mais compacta aqui, então eu achei que seria, por exemplo, a Economics aqui, você olha, é um prédio histórico. Eu pensei que seria assim, não, é um prédio muito mais moderno, dinâmico, assim, é bem enxuto, bem lean management, como gostamos de falar. Sim, eu também já cheguei a reparar isso. As universidades aqui na Bulgária, o que eu sinto falta é daquela estrutura do campus, assim, porque as universidades no Brasil, elas têm essa estrutura. Então, não fique assim surpresa se você descobrir que você vai ter aula hoje nesse prédio, amanhã num outro que são 30 minutos daquele prédio. Porque isso acontece comigo e é basicamente algo que no início eu demorei para me ajustar, mas depois você tira de letra. Não tem muita cultura assim de ter um campus gigantesco com vários prédios e tudo mais, assim, essa é uma coisa, eu acho que é mais das Américas, né, porque nos Estados Unidos é assim, no Brasil também é assim. Sim. Mas aqui, principalmente, eu acho que se deve um pouco ao planejamento urbano.
Eu acho isso. Em Angola também acontece o mesmo, as universidades também não são centralizadas, você encontra uma aqui, outra ali, então mas outra coisa que você gostaria de levar daqui para o Brasil? As minhas amizades, assim, pra ser bem sincera. Porque assim, o nível da universidade é muito similar. Antes de fazer a parceria, eles dão uma olhada. Então, eles estão bem nivelados, assim, de conhecimento, de nível dos professores. Então, assim, eu acho que tá ótimo, assim, a globalização fez com que a educação fique, de certa forma, homogênea. Então, assim, é uma vantagem também para uma pessoa que queira vir estudar na Bulgária, saber que é um nível, é um diploma que tem o mesmo valor que qualquer outro diploma. Sem contar também que é um diploma europeu, então se você quiser... toda a União Europeia. Se você quiser trabalhar, por exemplo, em França, ou então Alemanha, ou então na Bélgica. Eu poderia, sabe? O meu diploma está completamente válido em qualquer país da União Europeia. E para os que fizeram Brexit, né, eu vou ter o meu outro de Cardiff. Então, assim, eu tô bem garantida. Foi uma escolha bem estratégica. Outra coisa que eu lembrei, que é um ponto muito bom aqui, é como dá pra ir andando em todos os lugares agradáveis. A gente veio andando juntas aqui pro Sea Garden. Sim. Não cansa, é muito plano, as pessoas andando de bicicleta, mobilidade urbana muito legal aqui, é muito bom. Isso daí eu não sei nas outras regiões do Brasil, mas na região que eu cresci, as pessoas não têm muito esse costume de andar de bicicleta e tudo mais. As pessoas usam mais o ônibus, usam mais o carro. Andar de bicicleta, você vê uma pessoa ou outra, mas assim, estradas específicas para bicicleta, eu não via lá. E não sei agora, então eu falo que aqui nós temos isso. Você simplesmente tem que tomar cuidado quando está no passeio, porque você pode estar na passagem da bicicleta, e aí eles vão te buzinar. Tem que estar esperto, mas assim, é muito bom que é plano e assim, eu não tenho reclamações do sistema de ônibus, eu consigo chegar onde eu quiser chegar, tranquilo. Ontem eu fui com a minha mãe no resort spa para fazer o day use, assim, e também tem muita opção. Varna, você pega um ônibus em meia hora, você tá lá num resort que você paga, você pode usar as amenities, as piscinas termais, é um monte de coisa legal, sabe? Varna é, de certa forma, perto de muitas coisas legais. A capital Sófia é a 5, 6 horas de distância, mas tem tanta coisa bacana aqui na costa. Tem. Estamos mais perto de Bucareste. Se você quiser, pode visitar Bucareste. A România tá aqui, ó, coladinha. Pelo Rio Danúbio. Pois é. E estamos muito perto de Belgrado também. Tem pessoas que vão passear em Belgrado. Eu tenho um vídeo em que eu mostro um pouquinho de Belgrado também, então chequem lá. Mas eu fui por causa de documento. Mas então, Carla, o que você acha que você deveria trazer do Brasil para aqui? Boa pergunta. Eu acho que mais a abertura de amizade com internacionais, como nós falamos gringos. Que no Brasil, se algumas pessoas jovens escutam pessoas falando inglês, já saem conversando, já convidam para festas em casa, sabe? É uma cultura muito aberta. Aqui na Bulgária eu sinto que os locais são um pouquinho mais fechados, assim. Tem algumas seletas pessoas que são abertas a amizades internacionais. Então, assim, os intercambistas andam com os intercambistas e os búlgaros andam com os búlgaros. Para você fazer essa interseção, você precisa encontrar uma pessoa que tem uma mentalidade mais global. Então, eu acho que essa coisa, assim, sabe, tipo, de querer se esforçar para ser welcoming, para receber bem todas as pessoas, eu acho que é uma coisa que o Brasil é um exemplo para todos. Sim, eu concordo com a Carla. Eu pego o exemplo da minha faculdade, eu faço medicina em inglês e também tem medicina em búlgaro para os nativos. Então, basicamente, eu não encontro com os nativos, principalmente por causa dos meus horários acadêmicos, não tem muito essa interação. Mas agora existe um grupo, né, do pessoal que estuda medicina, tem a Associação dos Estudantes de Medicina na minha universidade, e eles estão convidando mais os internacionais para fazerem parte dessa associação, porque nós internacionais quase não fazíamos parte. Então, agora eles estão puxando mais para termos interação com eles. E foi assim que eu conheci alguns.
E as minhas colegas ainda ficam assim, Letícia, como que você conhece esse búlgaro? Eu falo, não, por causa da associação e tudo mais. Porque a maioria dos internacionais não tem esse entrosamento com os búlgaros. Ficamos entre nós e os búlgaros ficam muito entre eles. Mas eu também entendo que é questão de que a Bulgária antigamente ficou muito fechada. Eles ficaram muito fechados no comunismo, então eles estão agora se abrindo mais para os outros povos, estão se abrindo mais para receber os outros. E o Brasil já é um país que, desde a sua organização, foi um país de acolher vários povos. O Brasil é uma mistura de povos. Grande mistura. É. Então, a gente realmente é um exemplo, assim, a integração internacional assim, o Brasil, mesmo tendo diversos problemas, o Brasil ainda é um exemplo para os outros países, assim, mas eu gosto muito da Bulgária. Eu acho que, por exemplo, um ponto negativo, além desses das pessoas serem mais fechadas, é a dificuldade da língua. Sim. Então, assim, se você não tem uma experiência prévia com o alfabeto cirílico, que inclusive eles têm muito orgulho que eles inventaram aqui na Bulgária, não foi a Rússia, não. Pois é. Eles têm até um feriado pra isso, foi esses dias, né? Sim, foi. Eles têm um feriado pra isso. Eu não sabia até chegar na Bulgária que eles aqui inventaram. Eu pensava que eram os russos. Então, vai aí uma dica pra quando vocês chegarem aqui nunca falarem que foram os russos, porque eles vão ficar ofendidos. Sim, então, a língua é um pouco complicada. Você pega, assim, eu tô aqui há 8 meses e eu peguei o básico, eu consigo pedir um lanche, assim. Se me fizerem uma pergunta muito difícil, eu não sei responder, mas eu sei o básico do básico. O que você sabe, Carla? Fala um pouquinho aí. Здравей, как си? Dobré, aqui. Dobré. Как se казваш? Letícia. Aqui? Казвам се Карла. Приятно ми е, Carla. Tamo aí, também sei. As scam do Frappuccino. Que é pedindo um Frappuccino no Starbucks, que é o que eu sempre faço. Sim. Olha só. Eu falo um pouco do búlgaro. Eu ainda tenho muito sotaque, mas consigo me virar. Você é muito melhor que eu, búlgaro. Você... Não, a Letícia se comunica muito bem em búlgaro, ela é ótima. Não, isso é porque eu também trabalho como garçonete, então a Carla pedindo bebida, eu simplesmente, ok, dobré. Eu acho que assim, para brasileiros aqui é um lugar muito legal e Varna tem um café brasileiro que é de um búlgaro que casou com uma brasileira, então se você quer encontrar um pedacinho de casa, Samba Café. Pois é. Não patrocinado. Sim. E, bom, eu acho que é isso, né? Fizemos uma propaganda, demos alguns avisos. Sim. Então, assim, qualquer dúvida, eu acho que a Letícia pode tirar por comentário. Se tiver alguma dúvida específica de business management, ela manda pra mim, eu respondo por meio dela. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal. Pois é. Não esqueçam, por favor, de curtir e ativar a notificação para que vocês possam ver os meus próximos vídeos, ok? Até o próximo!